Bom, vamos para o Rio de Janeiro, é verdade. O Alessandro Lobianco, fala lá do Carioca da Tarde é Sua. Olha, Sônia, complementando uma informação, a gente deu com exclusividade aqui no início da semana aquele embate judicial entre o Marcos Mion e o Theo Becker. Sim. Na ocasião, escutando os dois lados, o advogado Thomas Pasqualini tinha dito, num primeiro momento, que a estratégia, caso Mion não resolvesse optar pela conciliação amigável, a melhor defesa seria o ataque, Iriam expor podres do Mion ao longo do processo, então não restaria outra alternativa a não ser fazer a conciliação. Mas agora houve uma mudança de estratégia jurídica e um novo advogado entrou em contato aqui com a gente, que é o advogado Rodrigo Zarpelão, e ele diz o seguinte, pediu encarecidamente se a gente poderia dar essa nova voz aí para a defesa do Theo Becker, que sinaliza o seguinte, que juntamente com o outro advogado, Thomas Pasqualini, o Rodrigo Zarpelão assume agora à frente o processo do Mion versus Theo Becker e diz o seguinte, quanto ao processo criminal, as mensagens via Instagram e Twitter estão sendo apagadas pelo Theo Becker antes mesmo do juiz apreciar a demanda, porquanto visamos, antes de qualquer coisa, a harmonia e pacificação social entre as partes. Por livre e espontânea vontade foram retiradas mensagens. E ele continua dizendo que, em que pese tratar-se de processo sigiloso, necessário esclarecer que em nenhum momento a vontade de Theo Becker foi atacar o filho do Marcos Mion, principalmente pois também é pai e trabalha por causas nobres em comum com o Marcos Mion. E aí eles finalizam dizendo que acreditam que ambos os protagonistas estão no mesmo pé de igualdade, diferente do que o advogado tinha dito, que o Marcos Mion tinha mais a perder do que o Theo Becker, que não estaria em tanta evidência. E aí ele ressalta, situação que não cabe ao programa escolher, antes mesmo da justiça, um vencedor e outro perdedor, Ninguém aqui escolheu, a gente só opinou com base aí no que a gente viu, que as ofensas foram muito graves. Exatamente, não vem desvirtuar não, porque o que a gente falou, Tá gravado, o Brasil tá vendo. É verdade. E aí ele continua dizendo, afinal, todos perdem com processos judiciais. Tempo, sono, desgaste emocional e físico. E para terminar, quanto à questão de jogar os podres em caso de não houver acordo, agora eles dizem que rechaçam por completo qualquer apologia à ameaça e à destilação de ódio, eis que não coadunam com a postura do Theo Becker, bem como agora de seus advogados. E aos fãs do Becker, saibam que faremos o possível para conduzir esse processo com a maior margem de razoabilidade e proporcionalidade possíveis. Então tá aí o novo posicionamento da defesa do Theo Becker, Sônia. Na verdade, o novo advogado do Theo Becker é isso, Porque aquele primeiro, quando a notícia foi dada com exclusividade pelo Alessandro Lobianco, a gente falou aqui, ele se expressava de uma maneira que facilmente você interpretava como uma ameaça, pior do que isso, como uma chantagem. Era uma estratégia pesada, era uma coisa que não existe em termos de advogado defendendo o seu cliente, pelo menos um bom advogado defendendo o seu cliente. Então, a gente aqui falou, detonou mesmo, porque esse tipo de coisa não existe. Esse advogado me parece mais sensato, está pegando de uma maneira mais civilizada nessa história. O Theo não está apagando os tweets, os prints, aquelas coisas todas, porque ele se arrependeu. Ele está com medo da pena que ele poderia ser condenado. E aqui, ninguém falou quem é o vencedor, o perdedor nessa história. Nós defendemos o ponto de vista da honestidade. Não é porque você está defendendo esse ou aquele que você pode apelar para recursos escusos, para tentar ganhar uma causa. E do lado do Theo Becker era isso que estava acontecendo. Acho que num rasgo de lucidez muito grande, que a gente não via no Theo Becker há muito tempo, ele trocou de advogado, porque era exatamente isso que ele tinha que fazer. Agora a gente vai ver uma luta na justiça que vai começar em bases realmente mais sólidas, mais consistentes e mais limpas, porque é assim que se faz justiça no nosso país. É isso que a gente espera, qualquer que seja o caso, na verdade, Lobianco?
Cabe ressaltar, Sônia, que depois que a gente veiculou a matéria, o próprio Theo Becker entrou em contato comigo e perguntou: Lobianco, fiquei um pouco até assustado com as declarações do meu advogado, ele realmente falou isso? E assim que eu confirmei para ele, olha, falou sim, conversei com ele no telefone, o próprio Theo Becker falou: olha, diante disso, a única coisa que eu tenho para te dizer é que foram muito infelizes as palavras do meu advogado. Tá certo.